A maior série de todos os tempos finalmente chegou ao final, provavelmente dividindo muitas opiniões, mas estou aqui hoje para analisar o derradeiro episódio da última temporada de Game of Thrones. Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes. Antes de começar qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês se inscreverem no canal, dar like agora no início do vídeo e principalmente comentem. Eu quero falar mais sobre esse episódio, sobre Game of Thrones, sobre os livros e etc. Essa semana. Então deixem perguntas aí nos comentários, falem o que vocês acharam da temporada, do episódio, do final dos seus personagens favoritos e etc. Eu quero ler a opinião de cada um de vocês, então comenta aí e vai comentando enquanto eu tô falando no vídeo, o que eu tô falando comenta lá, tranquilo, vou ler os comentários de vocês e provavelmente farei mais vídeos também falando sobre o que vocês tiverem de dúvida e etc. Além disso, marca o sininho, porque qualquer vídeo que a gente for mandar aqui, vocês podem ver. Este não é só um canal de Game of Thrones, apesar de que ultimamente eu só estava postando Game of Thrones por falta de tempo, de conseguir editar vários vídeos de outras coisas também, então me dediquei só a Game of Thrones, mas falo de várias outras coisas. E agora, com o fim da série, falarei ainda sobre livros, mas falarei sobre vários outros assuntos aí também que não são de Game of Thrones. Então, foi um final divisivo, porém eu não foi divisivo completamente de um lado, o mesmo tanto de pessoas que gostam, e do outro lado, o mesmo tanto de pessoas que não gostam. Na verdade, eu diria que pelo menos 70% das pessoas não gostaram desse final. Por vários motivos. Os dois maiores fandoms da série, de personagens, são de Daenerys Targaryen e Jon Snow. E eu acho que são dois personagens que sofreram um pouco. Eu não vou comentar o episódio como eu costumava fazer nos outros vídeos, e citando episódio por episódio. Na verdade, o roteiro que eu fiz agora cita personagens, Então eu vou citar personagem por personagem, o que ele fez no episódio, durante todo o episódio, o final dele, etc. Vou começar pelo Jaime. O Jaime é encontrado logo no início do episódio, pelo Tyrion, debaixo de todos os escombros, ele e a Cersei, porque a série tem um mito de que se você não viu o corpo, não está morto. Inclusive, até hoje a gente nunca viu o corpo de Stannis Baratheon. Mas, enfim, eles quiseram mostrar ali o corpo. É uma cena também forte por causa do Tyrion, e aí eles colocam ali a cena do Jaime. Mas a história dele continua a ser contada ainda nesse episódio. Mais pro final a gente vê Brienne abre o livro ali, da Guarda Real e termina de escrever a história, fala que ele foi capturado pelo Robb, fala que ele foi libertado pela Catelyn, fala que das coisas que ele fez, as batalhas que ele lutou. Então ele lutou ali na batalha de Corre Rio, e lá ele conseguiu render Corre Rio sem matar nenhuma pessoa, por exemplo, e acabou indo lutar pelos mortos, aliás, indo lutar pelos vivos, contra os mortos, e depois morreu defendendo sua rainha como um bom guarda real. Depois a gente vai aqui ver a Arya, A Arya, ela permanece em Porto Real, a gente vê, e a missão dela é alertar o Jon, na realidade. Ela fala com o Jon, fala: Jon, você é o cara que é a ameaça pra ela não vai te deixar viva, ela é uma assassina, eu reconheço ela. Então, por favor, não faça isso de ficar do lado dela, Então ela tá ali única e simplesmente pra aconselhar o Jon. Eu achei que seria pra matar a Daenerys, mas aparentemente ela não queria aquilo naquele momento e só ela queria a salvação de Jon Snow. Depois, mais pro fim do episódio, ela aparece de novo, a gente vê ela no conselho de votação ali do novo rei, digamos assim. Então ela tá ali, ela não faz lobby por ninguém, mas quando o Tyrion sugere ali que o Bran deveria ser o novo rei, ela fala: ele pode ser sim o novo rei. E aí, mais pro final, depois dela se despedir, de todo mundo, ela fala que ela quer realizar o grande sonho dela. Isso lá na primeira temporada ela fala, que ela queria pegar um navio e explorar, conhecer o mundo, saber onde os mapas acabam, o que tem depois ali daqueles lugares. Então, ela decide fazer isso, pega um navio e vai explorar aí, vai conhecer novas terras, porque essa é a verdadeira Arya Stark e não uma garota que iria ficar em um castelo como Lady. Então, essa é
a verdadeira Arya. Agora falar um pouquinho da Sansa. A Sansa vai até Porto Real, ela só aparece, né, mais pro final, e ela vai até Porto Real pra falar sobre a prisão do Jon e para falar sobre a prisão do Tyrion também. Então ela participa do novo conselho ali para eleger o novo rei, e ela decide que o Bran deve ser sim o novo rei, mas que o Norte não vai mais se ajoelhar a ninguém, e que o Norte precisa ser um reino independente. Então o Norte torna-se sim um reino independente porque Bran permite isso, o rei Bran permite que o Norte seja independente. Além disso, depois no final a gente vê, né, todos os nortenhos se ajoelhando, apesar de que parece que eles não queriam se ajoelhar, mas se ajoelham para ela e ela senta no trono e é a nova rainha de Westeros, aliás, a nova rainha do norte, porque Westeros é o Bran, então ela governa todo o norte e é a primeira rainha de Winterfell e de todo o norte. Agora falar um pouco de Brienne. Brienne, depois do fim, né, de toda a guerra, ela deixa, né, de acompanhar ali a Sansa. Acho que ela imagina que Sansa está agora segura, então não precisa ficar ao lado de Sansa. Ao mesmo tempo é nomeada para a Guarda Real, a gente vê que ela é da Guarda Real, assim como Podrick também é da Guarda Real. Só que ela é aparentemente o Lorde Comandante da Guarda Real, porque ela fica no Pequeno Conselho. Isso é uma coisa legal, porque ela é Brienne of Tarth, Cavaleira dos Sete Reinos, assim como Duncan, o Alto, também era Cavaleiro dos Sete Reinos e foi Lorde Comandante da Guarda Real. Ela é atualmente o melhor cavaleiro de Westeros, então ela sim deveria ser da Guarda Real e sim, ela deveria ser Lorde Comandante da Guarda Real. Um bom final para Brienne. Partindo agora para Tyrion. O Tyrion, logo no início do episódio, quando ele tá vendo todo mundo morto lá, ele tá vendo tudo que a Daenerys fez, depois ele vai lá ver, tem a cena do irmão dele que eu já citei aqui, e aí ele vai confrontar a Daenerys. Confronta a Daenerys, eu traí você sim, eu libertei meu irmão e você matou milhares de inocentes. Ele pega o broche dele e joga longe, fala, não quero mais ser sua mão, porque eu estava cego, que eu estava apaixonado por você. Não fica claro qual é esse tipo de paixão, mas é isso. Então a Daenerys decide que ele precisa ser preso. E lá ele revela, na prisão, ele revela para Jon Snow que ele amava a Daenerys. E como eu disse, não fica claro que tipo de amor é esse. Um amor realmente físico, ele gostaria de ter Daenerys para ele, ou seria esse um amor de um respeito de uma pessoa pela outra, ele amar um governante, amar um político, alguma coisa do tipo, não fica claro, eu imagino que é a segunda opção. Mas lá ele tenta convencer o Jon de que o Jon precisa parar a Daenerys, só ele tem o poder de parar, porque ele é o herdeiro legítimo do Trono de Ferro, então só ele pode parar ela. E daí, ele não consegue, né, no primeiro momento, por causa de toda a honra do Jon, por conta do Ned Stark. O Jon incorporou extremamente o papel do Ned Stark nessa temporada, mas ele vai e cita a Arya e a Sansa, né? Fala, mas elas não vão se ajoelhar, e aí, o que você vai fazer? E aí, o Jon liga um alerta, e isso é remetendo a cena lá na primeira temporada. O Ned estava preparado para morrer, estava preparado para não abandonar a honra dele, mas ele abandona a honra dele quando o Varys chega para ele e fala, mas e a Sansa e a Arya? Você vai deixar elas morrer assim mesmo? E aí? Vão ficar sem pai e tal? Qual é a sua? A mesma coisa que fez Ned voltar atrás em sua honra, fez Jon Snow voltar atrás em sua honra. Depois que a Daenerys morre, aí a gente vê o Tyrion indo ao julgamento dele, né? Mesmo ele sendo um traidor, ele mesmo assim fala bastante e dá uma opinião sobre quem deveria ser o novo rei, e essa opinião é extremamente acatada por todo mundo ali, e ele ainda é, mesmo sendo um traidor, escolhido como a mão do rei, só sendo contestado por uma pessoa, e os outros aceitam normalmente que ele seja a mão do rei. Um detalhe para a cena engraçada, né, que ele tá ali na Torre da Mão e aí a galera já reconstruiu, inclusive, uma rapidez imensa, né, mas a gente não sabe quanto tempo no futuro é aquilo ali, a gente não sabe se passaram-se anos,
para a construção da Fortaleza Vermelha foram muitos e muitos anos, né? Então para reconstruir também são muitos e muitos anos. Mas a Torre da Mão parecia que estava ok. A gente viu uma cena parecida da Torre da Mão quando o Tywin tá do lado da cadeira, ele se senta e aí todo mundo quer sentar do lado do Tywin. O Tyrion é o único que pega a cadeira e coloca na ponta, na outra extremidade da cadeira, né? Da mesa, aliás. Uma coisa a se destacar nessa cena é porque é um contraponto dessa cena do Tywin, mas a gente vê a preparação, né? Todas as cadeiras arrumadas e ele quer estar numa posição legal quando todo mundo chega ali, igual o Tywin tava quando todo mundo chegou. Falarei agora de Brandon Stark, o personagem com maior ascensão dentro de Game of Thrones, principalmente nesse final. Ele só aparece no julgamento do Tyrion, né? E a gente não vê ele desde o terceiro episódio, a gente só acompanha outras coisas e aí ele só vai aparecer no julgamento de Tyrion. E o Tyrion indica ele como rei, ele aceita esse cargo, mas o que ele fala eu achei um pouco estranho, porque ele sabia que ele ia ser rei, aparentemente por conta das visões dele, mas nada ele fez para impedir milhares de mortes de pessoas, incluindo muitos inocentes que não tinham nada a ver com toda essa guerra no reino. Nada ele fez, mesmo sabendo toda a destruição que Daenerys iria causar. O Bran foi provavelmente o melhor jogador das Crônicas de Gelo e Fogo, aliás, de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo não tem como saber, e sinceramente um dos mais cruéis também, por ter deixado tantas pessoas morrerem quanto essas que morreram. Sinceramente, para mim não foi uma boa opção de rei por conta disso. Não tenho nada contra o Bran, é só por conta disso, ele sabia o futuro e mesmo assim não impediu a morte de milhares de inocentes. Tem uma cena tá interessante, bem quando o Verme Cinzento fala, não, você não pode escolher esse homem como sua mão, porque esse homem é um traidor. E ele fala, não, eu posso, eu sou o rei. Lembro-me de Tywin Lannister falando na quarta temporada, se não me engano, depois que o Robb morre, que ele vai servir a cabeça do Robb Stark pra Sansa, o Tyrion peita ele, e daí o Joffrey fala bem assim, você não pode falar assim comigo, eu sou o rei. O Tywin só fala assim, qualquer homem que precise dizer eu sou um rei, não é um rei de verdade. Indo agora pra Verme Cinzento. Verme Cinzento é um cara que a gente vê logo no início do episódio executando homens Lannister. Eles já estão rendidos, não existe mais guerra, mesmo assim ele continua sedento por vingança e executa ordens da rainha Daenerys. Ele tem um embate com o Jon, mas não chega a ser físico, né? Os Imaculados ali apontam as lanças pro Jon e os nortenhos puxam suas espadas, mas não existe nenhum tipo de briga, nenhum tipo de embate entre eles. Ele simplesmente vai embora para tentar falar com a Daenerys. Ele prende o Tyrion inicialmente, e depois da morte da Daenerys, ele é o cara que prende o Jon também. Ele quer a execução tanto do Tyrion quanto do Jon. Ele acredita que os dois traíram a Daenerys, apesar que o Jon realmente traiu. Já o Tyrion traiu, mas de uma forma menos dramática, por exemplo, que o Jon. Ele quer a execução dos dois e não consegue a execução de nenhum deles, apesar disso consegue o exílio de Jon Snow. Além disso, ele é um cara que acha que já terminou sua missão depois dessa guerra, pega todos os Imaculados, mete nos navios ali e vão todos para a ilha de Naath, porque era o que ele tinha combinado com a Missandei, né? Então vai viver uma vida tranquila, uma vida de boa na ilha de Naath, que é a ilha do grande amor da vida dele. Falar um pouquinho do Davos, é outro personagem que também tem uma ascensão muito grande, né? Ele passa de um cara que carregava cebolas, ele se torna a mão de Stannis Baratheon, seria a mão do rei, depois é preso, é libertado de novo, volta a ser mão do Stannis, todo o exército do Stannis morre, ele começa a apoiar o Jon, se torna mão do Jon. Depois que o Jon é exilado, ele acaba ganhando o cargo de mestre dos navios, então ele ascende bastante, ele tá no poder, né, e finalmente ele tem um cargo extremamente importante. O cara é um dos maiores contrabandistas que já existiram, então ele entende de navio. Outro que tem uma imensa ascensão é o Bronn, né, o Bronn da Água Negra, né, a gente vê que ele agora é o mestre da moeda e senhor de Jardim de Cima, né, então ele substitui a linhagem Tyrell aí como senhor de Jardim de Cima. É interessante que ele é senhor de Jardim de Cima e foi mantido também o título para Jardim de Cima de
protetor do sul, né? Então ele poderia ser só o senhor de Jardim de Cima e não protetor do sul. Afinal de contas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, os Bolton, que eram senhores do Forte do Pavor e foram então nomeados os protetores dos Guardiões do Norte. Então, por exemplo, a Casa Tarly poderia, né, o Sam poderia, já que não existe mais Guarda da Noite, não existiria teoricamente, ele poderia ser o Lorde Protetor do Sul com a Casa Tarly. Mas não foi o que a série optou, então o Bronn é ali o protetor de toda a região do sul. Vamos agora para os dois personagens finais da minha lista aqui. Daenerys Targaryen, né, depois da execução de milhares de pessoas, ela desce do Drogon, uma cena linda, inclusive com o Drogon abrindo as asas atrás dela, essas asas parecem ser dela, né, uma cena muito bonita essa cena aí, uma cena de bastante empoderamento da Daenerys. Mas ela desce sem nenhum tipo de remorso de ter matado milhares de pessoas e revela que quer libertar muitas outras pessoas, né? Então ela quer matar muitas outras pessoas, ela quer queimar muitas outras pessoas, incluindo provavelmente inocentes também. Por conta disso que o Tyrion tem todo aquele negócio, por conta disso que ela decide que vai prender ele, né? E daí depois de tudo isso ela parte então para a Fortaleza Vermelha, a Sala do Trono, a visão que ela teve, e ela entra ali na Sala do Trono e ela vai tocar o Trono de Ferro e ela consegue. A realização da vida dela é o que ela sempre quis, ela sempre lutou por isso. Ela queria o Trono de Ferro para ela e tudo que ela fez para conseguir o Trono de Ferro. Mas assim como na visão dela, o trono nunca chega a ser dela, ela não chega a sentar no Trono de Ferro. Então ela vê o Jon chegando, vai conversar com ele, o Jon tenta botar ali um certo juízo na cabeça dela, mas ela tá irredutível, ela tá louca, a visão dela é a que tem que imperar sobre todas as pessoas. Então Jon enfia sua adaga, seu punhal na barriga dela e assim acaba a vida de Daenerys Targaryen. Depois da morte da Daenerys, o Drogon escala, né, ali a Fortaleza Vermelha para ver o que aconteceu. Isso é uma coisa que é canônico nos livros, isso existe, viu? Quando a galera tava no Fosso dos Dragões para tentar matar os dragões, aliás, se eu não me engano, quando os dragões estavam no Fosso dos Dragões, mas a galera não tinha invadido para matar os dragões, uma princesa que eu não vou lembrar o nome, acho que é a Rhaelena, mas eu não sei se é esse o nome correto. Ela se joga, ela se mata, ela se joga da Fortaleza Vermelha e acaba se matando. Quando ela se mata, um dragão sente isso e ele levanta e dá um grito muito profundo, porque existe uma ligação extremamente forte entre montador e montaria. Então, se Drogon morresse, Daenerys sentiria também que Drogon morreu. Então o Drogon sente a morte da Daenerys e ele sobe para ver o que aconteceu com a Dany, e aí ele constata que ela está morta e ele decide, no ato de fúria, derreter o Trono de Ferro. Se mamãe não tem, então ninguém pode ter também. Ele vai e derrete o Trono de Ferro, que foi o objeto que a mãe dele sempre quis, e que por conta daquele objeto ela acabou morrendo. Se tivesse ficado em Meereen, tava tudo ok, mas ela queria o Trono de Ferro e por isso ela morreu. Depois disso, o Drogon pega a Daenerys com as patas e sai voando por aí, carregando o corpo dela. A cena do Drogon é uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, porque é ridículo ele querer destruir o Trono de Ferro. Não faz realmente nenhum sentido ele destruir o Trono de Ferro, e é pior ainda ele pegar ela e sair carregando. Muita gente vai falar aí nos comentários: ai, nossa, eu achei fofo, ai, partiu meu coração, ai, que isso, ai, que aquilo. Eu não estou comentando a parte de ser fofo, é fofo sim, como um animal que a gente vê, né, fazendo esse tipo de coisa. Isso aí tudo bem, mas não condiz com nenhum tipo de teoria de dragões dentro de Game of Thrones, dentro do próprio universo. Não existe esse tipo de coisa do dragão querer destruir um Trono de Ferro só porque uma pessoa morreu. Na realidade, os dragões servem a todo mundo que tem o sangue do dragão, e os dragões aceitam novos montadores logo depois da morte do seu montador oficial. Então, o que deveria acontecer naquela cena ali? Drogon constatar a morte de Daenerys e saber que sua ligação com ela foi desfeita, que ele está pronto para ser montado por um novo Targaryen. Qual é o novo Targaryen que existe? Não existe mais nenhum, exceto Jon Snow. O que deveria ter acontecido naquela cena era que ele deveria se abaixar para Jon Snow, e o Jon seria o novo
comandante de Drogon. Isso é o que é estabelecido, não estou falando que é o que eu queria ver, eu não estou falando que é o que é mais fofo e nem nada do tipo. É o que é estabelecido pela série. Então, deixando bem claro isso. Não é que eu acho errado o Drogon fazer isso ou que eu não achei fofo. É porque a série e os livros têm uma mitologia em torno dos dragões e ela precisaria ser mantida. Mas a série caga para qualquer coisa que já foi criado nas Crônicas de Gelo e Fogo, então joga fora tudo que construiu. Depois, o último personagem, Jon Snow, pior personagem nesta temporada. Cagaram grandemente Jon Snow. Ele verifica toda a destruição causada pela Dany, né? Ele dá uma olhada e segue ignorando a loucura dela por causa de toda a honra que ele tem. Mesmo depois, quando o Tyrion é preso, ele vai conversar com o Tyrion tenta colocar juízo na cabeça dele, ele não consegue entender até o Tyrion apelar para as irmãs dele e aí ele toma a decisão dele. Ele ainda assim tenta mais uma vez pacificamente resolver as coisas com a Daenerys, mas ele percebe que isso não é possível. E vai lá, Jon, gado demais, Snow declara-se para a Daenerys, fala que ela vai ser a sua rainha para sempre e mata ela, mata o amor da vida dele, o que deve ter sido uma dor muito grande para Jon. E é isso daí, ele acabou cumprindo a missão dele, que era o final que a gente gostaria de ver com a Cersei, o Jaime matando a Cersei, o grande amor da vida dele, e a gente acabou vendo isso com o Jon. Ele acaba sendo preso e aí então é julgado pelo seu crime de matar a rainha Daenerys, né? Para evitar guerras. Então ele perde o cargo dele de Rei do Norte e acaba sendo exilado na muralha, né? Vai para a muralha e lá na muralha acaba sendo eleito novamente o Lorde Comandante da Guarda da Noite, né? Porque a gente vê ele com aquele manto de Lorde Comandante. Depois disso se reencontra com o Fantasma perdoa ele, agora ele fez o carinho no Fantasma que a gente estava cobrando, mesmo assim ridículo aquela cena lá do episódio 4 dele nem ter se despedido, e depois de reencontrar o Fantasma, ele pega todo mundo ali que tá na Guarda da Noite e vai para o norte, o verdadeiro norte, porque lá eles abandonam o reino, aquele reino com reis e rainhas e príncipes e princesas e tudo que é coisa que existe, numa guerra que ninguém tá ligando para ninguém, e parte para o verdadeiro norte, para uma nova vida, para eles viverem ali felizes para sempre deles. Algumas considerações que eu tenho que fazer depois de falar tudo isso, né, de todos os personagens, é que a história do Jaime, ela foi bastante enxugada na série, né, eu já falei um pouquinho sobre isso. O Jaime é um espadachim sem igual, ele é lendário, ele é um espadachim que, com, se eu não me engano, 16 anos de idade, já era da Guarda Real, numa época em que ser da Guarda Real significava ser o melhor do reino, e não como na Guarda Real da Cersei, por exemplo, ou do Tommen ou do Joffrey, onde não eram os melhores espadachins de Westeros. Na época do Aerys, se você estava na Guarda Real, você era o melhor. Ali eram os 6 melhores espadachins que existiam naquele momento. E com 16 anos, ele era já um espadachim desse tipo. E fazia coisas incríveis. Mas na série a gente não vê nada disso, então diminui muito ele. E eu queria fazer essa correção histórica aqui. Uma coisa que me surpreendeu, e a narrativa da série fez isso de uma forma muito burra e cagada, é que o Tyrion era um traidor, cara. Ele estava ali para ser julgado, ele era preso, um prisioneiro. E a galera deixa ele falar, ele vai, escolhe o rei da galera e todo mundo aceita. Não, era prisioneiro, né? Traidor, né? Mas nem tem problema, pô, traidor, o que dá? Lembram que o Ned morreu por isso. Morreu por traição, tá? O Ned morreu por isso. Então a série estabeleceu que cidadãos de Westeros não aceitam traição. Aceitaram, olha só. E ainda aceitaram que ele escolheu o novo rei. Um traidor escolheu o novo rei. Ninguém contestou isso. Não é um pouco estranho isso? A série estabeleceu e a série desfez. Existe também uma inconsistência muito grande nesse conselho que foi criado ali naquele momento. A gente tinha algumas pessoas. Eu vou ler para eu não errar aqui, para eu ter certeza de tudo que eu tô falando. O Jon, por exemplo, ele foi o Rei do Norte. E ele foi Lorde Comandante da Patrulha da Noite, considerado rei também pelos selvagens, né? Comandava também toda a parte do leste ali, o Ninho da Águia, todos aqui ali do Ninho da Águia, do leste, o Vale de Arryn, eles serviam
a Jon Snow, o Rei do Norte, naquele momento. Então, a gente tinha ali naquele momento, naquele conselho, algumas pessoas. O conselho contava com a Sansa, a Arya, o Sam, a Brienne, o Davos, o Gendry, o Robin Arryn, o Robert Royce e o Bran. 9 pessoas. 9 pessoas que eram comandados pelo Jon, 9 pessoas que eram leais ao Jon, 9 pessoas que conheciam o Jon, 9 pessoas que sabiam que ele era um bom líder, 9 pessoas que sabiam quem era Jon Snow, que ele não era uma ameaça, que ele não era um perigo, que ele não era um governante ruim, completamente contrário de tudo isso que eu falei aí. 9 votos seriam para o Jon. Enquanto isso, a gente tinha do outro lado alguns votos que poderiam acabar não sendo pro Jon ou poderia acabar sendo pro Jon. A Yara Greyjoy, que era um voto que não seria do Jon, o Príncipe de Dorne, que eu não vou me lembrar o nome dele, o Edmure Tully também, que talvez não votasse no Jon, apesar de que era bem provável que acabasse votando também. E mais um carinha lá, que eu não sei quem era, e eu imagino que ele estava ali representando o Oeste, a Casa Lannister, eu imagino que é isso, para representar mais um reino. Então eles tinham 9 contra 4, 4 votos contra, eram 9 pessoas votando contra 4. Mas às vezes ali você pode falar assim, ah não, mas aí eles não podiam escolher porque eram 9, mas tinham reinos repetidos, mas todos eles votaram, então eram 9 contra 4. É isso, não tinha muito o que fazer. Ah, Gustavo, mas você tem que entender que ele matou a Daenerys, O Jaime matou o Aerys também. E ele foi perdoado e não houve revolta, não houve guerra por conta disso. Muito pelo contrário, ele continuou protegendo o novo rei Robert Baratheon. Depois, inclusive, foi ainda colocado mais acima, num cargo melhor ainda, que era o de Lorde Comandante da Guarda Real. E ninguém ficou revoltado com isso. Então, não faz sentido esse negócio, todo mundo ia se revoltar se o Jon fosse rei. Não faz. Ele era o cara que tinha, governava muitas, 9 das pessoas que estavam ali, 9 das 13 pessoas que estavam ali. Além disso, ele também era o cara que era o herdeiro legítimo do Trono de Ferro e não foi nem sequer cogitado. O que era uma galerinha de Imaculados ali e talvez uns Dothrakizinho perto de todo um exército de Westeros defendendo ali o Trono de Ferro. É bom que a gente entenda que ali não tem ninguém que tenha muita gente. Os Lannister acabaram, então toda a parte ali do oeste tá acabada, não tem muita gente. Os Dothraki tem pouquíssimos, os Imaculados também tem pouquíssimos também pra gente fazer uma guerra. Aí depois você tem que ver ali o lado da Yara. Não tem quase Greyjoy, cara. Eles tiveram pouquíssimos navios ali. Se ela tiver 1000 nego é muito. Mas é muito mesmo, assim. Eu acho que não deve chegar a 1000 nem a pau. E ainda tem os Dorneses, que em sua maioria agora são mulheres e crianças, pessoas que não podem lutar. Eles poderiam reivindicar ser um reino à parte, mas não conseguiriam lutar para defender. Mesmo quando Dorne estava no auge, eles tiveram medo. Quando o rei Baelor I, o abençoado, marchou até Dorne, houve um medo, um pavor de todos os Dorneses que esse homem fosse morto, porque eles não aguentariam uma guerra, uma segunda guerra, depois do Daemon I, que tinha quase acabado, aniquilado ali com os Dorneses. Eles não aguentariam outra guerra, então eles não iriam aguentar mais uma guerra ali com o Westeros. Então não fez sentido o Jon não ser nomeado como rei. Mais uma vez explicando, eu não estou dizendo a minha vontade, eu estou analisando o episódio e colocando o episódio ali dentro das caixinhas que a série construiu. A série construiu Jon Snow para ser rei, foi isso que a série construiu, quer você goste dele, quer você não goste dele. Ele foi ressuscitado por um motivo. Quando ele é ressuscitado e ele não morre na Batalha de Winterfell da Longa Noite, ele precisa ter um papel de maior destaque. Esse papel de maior destaque não existe, porque a série joga toda a informação dele ser um Targaryen e herdeiro legítimo fora. Não existiu motivo algum para essa informação existir dentro da série, porque ela não é utilizada para absolutamente nada. Se você for ver o jogo que aconteceu, aconteceria de qualquer forma se Jon não soubesse. Ele mataria Daenerys mesmo assim, pelo bem de Westeros, então não precisa dessa informação. A série desenvolveu ele à toa. Outro problema é que
não tem como você gerar uma guerra também, porque, cara, a Daenerys acabou de chegar, ninguém ama ela, só os Imaculados amariam ela. O povo de Westeros não tá nem aí se essa mulher morreu ou não. Além do mais, ela acabou de matar muita gente em Porto Real, então a galera não estaria nem aí. E outra, os Martell são sim leais aos Targaryen, mas Jon é o quê? Targaryen. Então Martell seriam leais a Jon Snow também. Sobre a morte de Daenerys também anotei algumas coisas aqui, muita gente puta com isso. Morte de Daenerys é justa, sim, é digna, sim, condizente com o que a série construiu, uma das poucas coisas que a série construiu e conseguiu entregar pra gente. A Daenerys, ela veio fazendo muitas coisas durante as temporadas e eu falei até no último vídeo que a gente estava vendo as coisas de uma ótica diferente. Se a gente estivesse vendo as coisas lá em Meereen da ótica dos mestres, a Daenerys seria sim uma tirana louca que a gente viu em Porto Real, porque em Porto Real a gente viu da ótica das pessoas, as pessoas morrendo ali. Então foi extremamente condizente e foi digno sim, ela não morreu de uma forma besta, ela morreu porque um cara foi lá e matou ela enfiando um punhal nela ali, um cara que ela confiava e que ela achava que nunca faria nada de ruim para ela, então não acho. Teve algumas problematizações que eu vou até ler aqui, porque eu li um comentário falando bem assim que depois de tudo que ela fez, ela foi morta por um macho privilegiado. Uma problematização que eu vi. Gente, o Jon é tudo menos privilegiado. O cara morreu. O cara foi sempre o bastardo. O cara era pra ser o rei e era o bastardo. Que privilégio tem nisso? A única coisa que fez ele ser engrandecido é a capacidade de liderança dele e a bondade dele. Nada mais além disso. Então, o Jon é qualquer coisa menos privilegiado. A história dele é muito mais sofrida em alguns termos do que da Daenerys. Ela sofria muito psicologicamente com o irmão dela, que batia nela e essas coisas assim. E o Jon sofria muito preconceito também com a Catelyn, psicológico pra caramba. E nunca teve criados, coisa que a Daenerys sempre teve. Outras opiniões eu achei perigosas. Algumas pessoas estavam defendendo que a Daenerys merecia governar. Eu acho que não existe um absurdo maior do que esse, porque as pessoas estão trazendo isso para o mundo real. As pessoas não estão comentando isso como uma série. E qual é o problema de você trazer isso para o mundo real? A Daenerys matou muitas pessoas. A Daenerys matou inocentes. Quando você fala que ela merecia governar depois de tudo isso, você abre brechas, por exemplo, para que pessoas falem que Hitler merecia governar, para que pessoas falem que Mussolini, Stalin, para que pessoas falem que Lenin merecia governar, que pessoas que fizeram atrocidades e mataram milhares, milhões de pessoas poderiam governar seus países ou até o mundo inteiro, se fosse o caso. Então, você não tem o direito de ter essa opinião, me desculpem, você não tem o direito de ter essa opinião, porque é uma opinião muito errada. Você pode defender a personagem, você pode falar que a série errou em fazer ela matar todo mundo, a série errou em fazer ela ficar louca. Você não pode dizer que mesmo depois dela ter matado todas as pessoas, ela merecia governar. É uma opinião que você não tem o direito de ter e realmente não tem o direito de ter. Eu acho que se a Dany tivesse matado eles na guerra, eu não estaria falando absolutamente nada disso. Ela poderia matar quantas pessoas ela quisesse na guerra, porque guerra é uma concessão. Então, na guerra, você não pode ficar, os caras estão atirando em mim, mas eu não posso matar ninguém, eu vou ficar quieto. Isso não pode acontecer. Porém, as pessoas se renderam e mesmo assim ela matou todo mundo. E aí não há concessão. Todo mundo se rendeu e mesmo assim ela matou todas as pessoas. Eu acho que ela não deveria ter morrido em termos de o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que a Daenerys não deveria ter morrido. Eu acho que o correto seria abater o Drogon para que impedisse a maior arma dela, né? Então, para que impedir ela de conseguir governar outros lugares com uma arma de destruição em massa, que é um dragão, né? E aí, então, eles poderiam mandar ela, exilar ela de volta para Meereen, onde ela era rainha e ela poderia viver muito bem lá e sem a ameaça de voltar com o dragão para matar todo mundo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, bem mais longo do que o normal, mas eu precisava fazer um vídeo mais longo para a gente conversar sobre tudo isso daí, sobre toda a série, explicar tudinho, eu dar minha opinião. Mais uma vez, eu quero que vocês falem nos comentários as coisas aí, tudo, sobre esse vídeo, sobre a série em si, sobre a temporada, sobre esse episódio, sobre os personagens, o que vocês quiserem falar.
Eu adoro ler os comentários de vocês. Não esquece de deixar o like ou dislike, né? Alguma coisa que eu falei aqui. Ah, Gustavo, você falou bosta. Dá o dislike aí, mas interage com a gente. É o que a gente precisa. E comenta, principalmente comenta. Só não vai lá dar dislike. Ah, vou dar dislike. Gustavo, não gostei do seu vídeo por causa disso e disso e disso. Aí é top, a gente pode conversar, a gente pode melhorar sempre. Não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho também para conseguir todas as notificações aí e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, que eu deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.